Foi solto na última sexta-feira o sorocabana preso em Miami após passar trote para a Companhia de Aviação e a Polícia Norte-Americana. Francisco Fernando Cruz aguarda agora a deportação em um centro de detenção no estado da Geórgia e ainda não há uma data prevista para a chegada dele ao Brasil. O jovem foi preso em janeiro no Aeroporto Internacional de Miami depois de passar um trote à Polícia Norte-Americana e à TAM Linhas Aéreas. Por e-mail, ele disse que no avião haveria uma bomba. O sorocabano foi julgado e condenado a 1 ano de prisão. Durante o fim de semana, os pais com crianças menores de 5 anos levaram a criançada para vacinar contra o sarampo e a poliomielite. Então preste atenção nesta reportagem, porque se você não vacinou o seu filho, ainda dá tempo. O Dia da Família foi planejado por Dona Kátia. O primeiro compromisso, trazer os filhos Natan, de 2, e Samuel, de 3 anos, ao posto de saúde para atualizar as cadernetas de vacinação. Sempre estou atualizando, se não tiver, eu sempre dou uma olhadinha, porque é o bem-estar da criança em primeiro lugar, né? Sidney também adaptou a agenda para a ação mais importante do fim de semana: imunizar o filhão Enzo contra 2 graves doenças. A idade dele novinho ainda tem que estar protegido, né? De acordo com a coordenadora da Vigilância em Saúde de Sorocaba, a prevenção é a única forma de manter a paralisia infantil e o sarampo afastados dos brasileirinhos, já que as doenças ainda são registradas em outros países. Hoje está aqui, amanhã já está em outro país. E esse é o risco de reintrodução tanto da polio quanto do sarampo. Então é importante que nós tenhamos altas coberturas, então que a gente atinja pelo menos 95% na população em todo o território. A campanha contra a poliomielite e o sarampo segue até o dia 28 deste mês para crianças que ainda não completaram 5 anos. Em Votorantim, as vacinas estão disponíveis nas 13 unidades básicas de saúde. Para facilitar o acesso aos responsáveis, o horário de atendimento foi ampliado em algumas unidades. Do bairro do Itapeva, que funciona até às 20 horas, e o do bairro do Vila Nova até às 19 horas. Olha, uma boa notícia aos moradores de Salto. Por conta da chuva registrada neste fim de semana, não será necessário fazer o esquema de rodízio. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, o abastecimento deve seguir normalmente. De acordo com o SAI, existia aí o risco do rodízio voltar na última sexta-feira. A cidade teve um esquema de racionamento no mês passado, por conta dos baixos níveis dos reservatórios. E olha, por enquanto, nesta segunda-feira, nada de chuva, viu? A segunda-feira realmente deve ser de sol em toda a região. Sorocaba registra a mínima de 19 e a máxima não deve passar dos 27 graus. Confira como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Tatuí, as temperaturas variam entre 20 e 28 graus. Serquilho registra a mínima de 19 e máxima de 27. Em Jundiaí, a máxima é de 29. Já em Tapetininga, a máxima não deve passar dos 26 graus. E continuam as buscas pelo homem desaparecido no rio de Sorocaba. Equipes do Corpo de Bombeiros estão desde o fim de semana à procura da vítima de 35 anos que nadava no rio na altura do Jardim Imperatriz quando se afogou. Dica agora para você que é uma empreendedora da região. Começa hoje mais uma edição do evento do Núcleo Mulher de Negócios da Associação Comercial de Sorocaba. Estão previstas algumas atividades e quem fala sobre esta programação conosco ao vivo é a Andréia Trevisan. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos que nos assistem neste momento. O tema de hoje à noite é bem interessante, viu? Vai falar sobre o tempo. Afinal, o tempo é amigo ou inimigo das pessoas? Eu vou conversar agora com a Cristina Cruz, que é coordenadora do Núcleo de Mulheres de Negócios da Associação Comercial de Sorocaba. Boa tarde, Cristina. É possível otimizar bem o tempo? Como? Boa pergunta, André. Com certeza, o tempo pode ser nosso amigo, não resta a menor dúvida. E hoje a gente vai falar sobre isso na palestra que vai acontecer no Núcleo. É um núcleo de mulheres e nós mulheres que temos tantas atividades, além de sermos empresárias, temos nossos negócios, temos família, temos aquela correria particular. Então a gente vai trabalhar com algumas ferramentas de como que o tempo pode nos ajudar. Acredito que tendo um bom planejamento é o que nós vamos trabalhar hoje à noite e de que forma que esse planejamento vai acontecer, vai ser bastante interessante, é o que nós vamos ver hoje. Então ele pode ser nosso aliado, sim. O que a gente vai abordar muito, André, é a questão não da quantidade de tempo. A gente não tem mais quantidade. O que a gente vai ter sempre é a qualidade de tempo. Isso, é isso que a gente vai abordar no tema de hoje à noite para esse grupo de mulheres
Então é um grupo que se reúne, o nosso propósito é fomentar os nossos negócios, o nosso propósito é o network, a gente tem uma troca de cartões, então é muito interessante e vamos melhorar o nosso tempo cada vez mais, né? Mulheres empreendedoras. Agora, explica uma coisa pra gente, a não violência também será abordada, né? Boa pergunta sua. A não violência vai ser uma palestra que vai acontecer amanhã. Haverá uma participação do grupo de mulheres amanhã, que é o dia da não violência. Então nós vamos fazer uma palestra abordando essa importância da superação, da mulher que passou por algum tipo de violência e voltou para o mercado de trabalho. Isso envolve muita superação. Já é um tema diferente do que nós falamos sobre a administração de tempo, André, mas nós precisamos nos superar a cada dia. A mulher precisa superar a cada dia. É disso que a gente vai estar falando amanhã. Ok, muito obrigada pelas informações. A palestra hoje é às 7 horas da noite na Associação Comercial de Sorocaba, na Rua da Penha, 535, bem aqui no centro. Não precisa fazer a inscrição com horas antes. Você chega um pouquinho antes, já faz a inscrição. E amanhã a palestra é às 9 horas da manhã em outro endereço também de graça, na Rua Santa Cruz, 116, também no centro. Ninguém paga nada para participar, Fernando. Legal, André. Obrigado pelas informações e um bom trabalho. A gente fala agora de esporte. A Liga Sorocabana de Basquete venceu os 2 primeiros adversários nos Jogos Abertos do Interior em Bauru. No sábado, a Liga venceu o São José por 84-75. No domingo, a equipe enfrentou o Mogi das Cruzes e também venceu por 86-71. E ainda hoje, a LSB joga contra o anfitrião da casa, Bauru. Boa sorte aí à equipe. O Natal está chegando e é bom já pensar nos presentes e na tradicional ceia. E uma opção são os panetones personalizados. Tem o trufado de chocolate e até mesmo salgado, isso mesmo, feito com mussarela de búfala. Saborosos, diferentes e sem grandes segredos. O preparo dos 2 panetones é simples. Eles foram apresentados em uma aula de culinária do SESI Sorocaba. Para a massa do panetone salgado, os ingredientes são 45 gramas de fermento biológico, 1 colher de sopa de sal, 3 ovos grandes, 3 gemas, 1 xícara de chá de cerveja, 1 colher de sopa de leite em pó, 100 gramas de margarina, meia xícara de chá de óleo, 1 colher de sopa de emulsificante, 12 xícaras de chá de farinha de trigo, 3 xícaras de chá de açúcar e 1 xícara de água. Você vai aquecer a água, ela não pode estar muito quente, tem que ser uma água morna, porque é uma levedura, né? Então você não pode aquecer demais. Depois você junta o leite em pó, o fermento e depois os demais ingredientes da massa. Aí você vai colocando a farinha aos poucos, até que a massa fique úmida, mas ela fique com a textura soltando da sua mão. Depois de saírem do forno pré-aquecido, cada uma das 12 bolinhas de massa recebem o recheio. 200 gramas de mussarela de búfala e 100 gramas de tomate seco picado. As bolinhas são cobertas com azeite e uma farofa, uma mistura de queijo parmesão, gergelim e orégano. 4 delas formam um panetone e as formas vão para o forno pré-aquecido por mais 20 minutos. O preparo do trufado é mais rápido. Pode-se usar um panetone já pronto. Basta derreter 400 gramas de chocolate amargo e 2 colheres de creme de leite por 1 minuto no micro-ondas. O panetone é cortado em rodelas. Sobre cada uma delas, coloca-se uma calda preparada com 1 xícara de chá de água, 1 xícara de chá de açúcar, 4 colheres de sopa de rum ou vinho branco seco. O panetone montado novamente recebe a cobertura com o mesmo chocolate usado para o recheio. Uma espátula ajuda a preenchê-lo. Para deixar ainda mais caprichado, pode-se acrescentar nozes. Um toque de Natal vai com o açúcar de confeiteiro, cerejas e fios de ovos. Nessa época a gente tem muita gente para a gente estar presenteando. Então é uma forma de você estar fazendo um prato tradicional, porém uma nova roupagem, uma diferenciação para você poder dar como presente. Os 2 pratos de Natal ficam bonitos na mesa e agradam o paladar também. Muito gostoso. Ambos, tanto de mussarela de búfala quanto o trufado. É um presente que acho que qualquer um vai ficar encantado. Vou aproveitar para dar para a família em casa. Como eu não estou trabalhando, é uma boa forma também de economizar um pouco.
Tá certo. Se você quiser acompanhar essas deliciosas receitas no nosso site, logo mais, tvsorocaba.com.br, vai estar lá a receita completinha se você quiser acompanhar e degustar essa coisa tão gostosa que são esses panetones. O Manchetes Noticidade fica por aqui. Outras notícias da região, às 7h20 da noite, no Noticidade, com Simone Marqueto. Você fica agora com o Futebol Esporte Show. Para você, uma ótima tarde, saúde e sucesso. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo da Praça Coronel Fernando Prestes, em Sorocaba. Até amanhã!